Tem dias que a gente olha pro espelho enquanto escova os dentes e pensa que o ator principal faltou, deixando só um figurante meio cansado no lugar. É aquela hora em que o tempo parece um bicho meio tonto que passou correndo pela sala e levou os anos todos sem pedir licença. A gente passa boa parte da vida adulta esperando um manual que nunca chega. É uma sensação esquisita, porque a infância inteira promete que vai ter uma instrução em algum momento. Tipo quando a gente é criança e olha pro adulto com aquela certeza absoluta de que ele sabe exatamente o que tá fazendo, que ele assinou o contrato com o universo e entendeu as regras do jogo. Só que aí a gente cresce, vira esse adulto, olha para as próprias mãos segurando uma xícara de café frio na pia da cozinha numa terça-feira qualquer, e percebe que ninguém assinou nada. Ninguém sabe de verdade. A gente só tá improvisando com o material que tem na gaveta. E o mais curioso é que a vida não avisa quando a gente cruza a linha entre o ensaio e a peça principal. A gente vai levando terça-feira com a barriga, respondendo mensagem no automático, pensando no que vai comer mais tarde, até que bate aquela vertigem súbita. Aquele segundo em que o barulho da rua some por um instante e você se pega olhando pro próprio braço como se fosse um objeto estranho. Quem é esse que habita esse corpo? Porque o tempo parece um elástico que estica até quase arrebentar nas semanas longas de julho e depois derrete inteiro no fim de semana de novembro que passa num piscar de olhos. A gente vive numa negociação constante com relógios que parecem ter vontade própria. Tem dias em que a manhã inteira cabe num único e longo suspiro enquanto você espera o sinal abrir, e tem anos inteiros que evaporam entre uma olhada e outra no calendário da geladeira. É igualzinho ao que acontece no filme Interestelar, quando o astronauta sai para cumprir uma missão rápida no planeta distante. Quando volta pra nave, descobre que passou décadas inteiras na Terra, enquanto para ele tinham sido só algumas horas de angústia e poeira. A gente faz exatamente isso na vida comum. A gente entra numa reunião, numa preocupação besta, num projeto mental que dura um segundo, e quando levanta a cabeça, os pais envelheceram, os sobrinhos viraram adultos e a gente continua tentando entender em que momento exato o ponteiro acelerou tanto assim. A filosofia tenta dar um nome bonito para essa nossa mania de ignorar o relógio até o susto bater. Epicuro dizia que a morte não é nada pra gente, porque quando a gente é, ela não é, e quando ela é, a gente já não é mais. É uma frase ótima para citar em livro ou para botar numa legenda inteligente, mas ela não ajuda em nada quando você acorda às 3 da manhã com o coração acelerado sem motivo aparente, encarando o teto escuro do quarto, sentindo o peso invisível de que o tempo tá escorrendo pelos vãos dos dedos que nem água de pia entupida. A gente quer segurar as coisas. A gente tem uma necessidade quase desesperada de arquivar, fotografar, reter, garantir que nada suma. Tem gente que guarda pote de sorvete vazio no armário como se fosse uma relíquia arqueológica da sobremesa de domingo passado. Por quê? Porque tem medo do esvaziamento. A gente tem pavor de olhar pra gaveta vazia, pro quarto em silêncio depois que todo mundo vai embora, pra rua deserta num domingo chuvoso. A gente preenche cada fresta com ruído, com scroll infinito de tela, com podcast tocando no talo enquanto lava a louça, só pra não escutar o eco do próprio pensamento. Porque se a gente escuta o eco, vem a pergunta que não quer calar e que nenhum manual responde: pra onde vai todo o resto? O amor que a gente sentiu por quem já foi embora, as conversas de calçada que pareciam eternas aos 17 anos, os planos que a gente fez e que deram em nada, as versões de nós mesmos que a gente deixou pelo caminho como roupas velhas que não servem mais. A gente carrega um cemitério particular dentro da cabeça, cheio de pequenas lápides invisíveis de momentos comuns. Aquela tarde em que a luz do sol bateu de um jeito específico na sala da casa antiga, o cheiro de café coado da avó que já não está aqui, a risada de um amigo que hoje em dia mal visualiza seus recados no aplicativo. Sêneca, lá na Roma antiga, escrevia cartas enormes lembrando todo mundo de que a vida não é curta, mas que a gente desperdiça a maior parte dela. Mas o romano fala isso de camarote, como se fosse fácil simplesmente decidir viver o presente com sabedoria estoica. Ele nunca teve que lidar com a notificação vibrando no bolso a every 3 minutos, exigindo pedaços da atenção dele. Ele nunca precisou administrar a culpa de não estar produzindo o suficiente, de não estar amando o suficiente, de não estar aproveitando cada segundo como se fosse o último cartucho do videogame. A gente foi educado na ilusão de que a vida é uma linha reta com começo, meio e progresso contínuo. A gente estuda, passa de ano, conquista o espaço, arruma a casa, estabiliza. Só que a realidade é muito mais parecida com um labirinto feito de cômodos meio bagunçados onde a gente entra e esqueceu o que veio buscar. Você levanta da cadeira para pegar o celular na sala, chega na sala, esquece o celular, olha pro sofá, lembra de outra coisa, abre a geladeira para ver se tem alguma novidade mágica lá dentro que não estava há 5 minutos, e é claro que não tem. Essa vagação mental é o retrato fiel de quem a gente é, seres perdidos tentando juntar as pontas de uma existência que insiste em se desfazer bem no meio do nó.
E aí a gente chega no ponto que todo mundo tenta evitar nas conversas de mesa de bar, porque parece papo de quem bebeu demais às 3 da manhã, a morte. Mas não a morte grandiosa de novela, com música dramática ao fundo e uma carta de despedida emocionante deixada na gaveta da escrivaninha. Não. A morte que ronda a gente no cotidiano é muito mais sem gracinha. É o dia em que você percebe que a sua avó não vai durar para sempre, ou o momento em que você olha pro espelho e repara no primeiro fio de cabelo branco que nasceu ali, na curva da orelha, te lembrando que o relógio não tá só correndo, ele tá correndo em descida. É o medo silencioso de que, no fim das contas, a nossa passagem por aqui seja só um rascunho mal feito que nunca vai passar a limpo. Heidegger, aquele filósofo alemão meio carrancudo, dizia que a gente só começa de fato a habitar a própria vida quando aceita a finitude dela. Bonito no papel, mas difícil de engolir quando você tá sentado no escuro da sala às 2 da manhã, encarando o teto, pensando nos boletos que não são da CLT, mas naqueles boletos invisíveis do tempo que a gente gasta com quem não quer e com o que não importa. É aquela sensação meio interestelar, sabe? Aquele momento em que o protagonista viaja pro espaço, passa poucas horas no planeta onde a gravidade distorce o tempo, e quando volta pra nave descobre que os filhos já envelheceram e viraram velhinhos numa tela de vidro. A gente vive exatamente assim. A gente pisca os olhos no começo da semana e, quando percebe, já é sexta-feira à noite de novo, e a vida passou por cima da gente enquanto a gente tentava resolver um problema banal de Wi-Fi ou decidir qual série vai ignorar no catálogo de streaming. A gente gasta os dias tentando controlar o incontrolável, como se fosse possível fazer um seguro contra o tempo. E o amor entra nessa história toda não como aquele sentimento de comédia romântica que resolve todos os problemas com um beijo na chuva, mas como a tentativa mais desesperada e bonita que a gente tem de parar o ponteiro do relógio por uns instantes. Amar alguém, no fundo, é olhar para a fragilidade do outro e pensar: poxa, você também vai acabar, né? Pois é, eu também. Vamos tentar não sofrer tanto sozinhos até lá. É um pacto frágil de resistência contra o nada. Lembra do Shrek, lá no começo do filme, quando ele tenta explicar pro burro que ogros são como cebolas, cheios de camadas? A vida é mais ou menos o contrário disso. A gente passa o tempo todo descascando a gente mesmo, tirando casca atrás de casca, esperando encontrar um núcleo sólido, um segredo definitivo, a resposta oficial sobre quem a gente é e o que veio fazer aqui. E o que a gente acha no centro da cebola? Nada. O vazio. E tá tudo bem. O grande terror moderno é achar que a vida precisa vir com bula, com índice remissivo, com garantia estendida. A gente quer a certeza de que escolheu o caminho certo, o curso certo, a casa certa, a forma certa de existir, como se a existência fosse um manual de instruções daquela marca sueca de imóveis, em que você tem que encaixar a cavilha de madeira exatamente no buraco indicado. Só que na vida real a peça sobra, o parafuso cai embaixo do armário e você tem que terminar o móvel torto mesmo, rezando para ele não despencar na sua cabeça. A gente sofre porque quer a perfeição de uma vida ensinada, mas o que sobra no fim do dia é só o barulho da torneira pingando na pia da cozinha, o gato miando porque quer ração antes do horário, e você aí, tentando entender o que fazer com esse monte de horas que nos deram de graça e sem garantia de troca. Então, assim, na próxima vez que você se pegar paralisado no meio da sala, sem saber se vai pra esquerda ou pra direita, lembre que tá todo mundo meio tonto nesse mesmo carrossel. Não tem ninguém pilotando de verdade. A gente só tá segurando firme na barra de ferro e fingindo que sabe para onde o trem tá indo. É isso. Agora vai lá tomar um copo d'água, lavar essa xícara que tá acumulando desde ontem de manhã e deixa a vida rodar mais um pouco, do jeito torto que der. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.